Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, os samaritanos trabalham sem problemas. Mas, quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade de Umbral, os samaritanos entram sem serem vistos, como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e que foi chamado pela turma de fora do muro. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra, há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda. Esses socorristas nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam alguns deles? Indagou Nair. Não tivemos notícias de acontecimentos desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros. Resmunguei baixinho e Raimundo me disse. Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro, nem num umbral. Acho que não tenho jeito. Mas admiro os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso, devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Todos nós olhamos para Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida, curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar, e, para outros, a melhora leva meses. Existe socorrido que não gosta do posto? Indagou Ivo. Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes são normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos e não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos ex-lares e a vagar. Disse Rosália. Estive no Vigília como socorrida. Sou grata a todos, mas ver o posto como aprendiz é diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando você esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim, como esquecer o sofrimento? Eu era um farrapo humano, foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse. Façam uma redação. Escrevam o que viram e o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos. Trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto no umbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento, nos foi gratificante. São casas de socorro abençoadas. São um refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem. Desencarnação. Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma história interessante para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a minha em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi.
Para mim, foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita e esse fato ajudou-me muito. Veio com diploma. Exclamou Ivo brincando. Sabia o que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O Espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Você acha, Patrícia, que pelo fato de ter sido espírita, recebeu e tem recebido muito aqui no plano espiritual? Perguntou Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Zé, o Espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu delicadamente. Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 12, que nos diz: Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também, aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Zé narrou sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo, é de morrer de rir. Eu morri de susto. Verdade! Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse, e como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar, até que pegou, e saiu 1 segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? E eu nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Eu me vi no caixão. Me senti mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via. Resolvi apelar. Na hora do aperto, como sempre, recorre-se a Deus. Comecei a gritar a Deus, pedindo perdão e socorro. Senti ser chacoalhado. Calma, Zé, que escândalo! Era minha mãe, que já desencarnara há tempo. Mãe, disse gritando, me socorre! Morri ou estou louco? Calma, filho, tente se acalmar. A senhora é assombração? Perguntei mais calmo. Não, sou sua mãe que muito o ama. Não tenha medo, vou ajudá-lo. Mamãe levou-me para um canto da casa onde não havia ninguém e voltou à sala onde estava o caixão com meu corpo para acabar de desligar-me dele. 2 amigos passaram perto de mim e comentaram. O Zé deve estar contando piadas a São Pedro. O outro respondeu. Morreu de susto, isto é jeito de morrer? Piadas a São Pedro, pensei. Eu estou passando um tremendo aperto. Aí, um grupo de senhoras começou a orar. Senti-me melhor e mais calmo. Foi me dando sono. Venha, Zé, disse mamãe. Acomodei-me nos braços dela e dormi. Acordei e pensei ter sonhado, mas logo me certifiquei de que tudo era verdade. Sempre fui muito alegre, católico, frequentador da igreja. Aceitei bem o fato e tratei de me acostumar à nova vida. Logo estava trabalhando e hoje faço este curso para melhor servir. Eu fui ateu. Iniciou Ivo. Ateu convicto de que estava certo. Achava, quando encarnado, que tudo era pelo acaso. Deus era uma personalidade inventada para aterrorizar os ignorantes. Não existia nada além da morte do corpo. Fiquei doente, uma grave doença que me acamou. Aí, às vezes me perguntava, será que estou certo? Fiquei com medo e julguei que a doença é que me dava temor. A ideia do suicídio veio, porém repeli. Não era covarde, aguentaria o sofrimento. Resolvi esperar pelo fim.
Não acreditar em nada é triste. Não se tem consolo e, pensando que acabamos, dá uma sensação agoniada. Não percebi minha desencarnação. Continuei muito tempo agindo como doente no hospital, sentindo o abandono dos meus familiares. Depois, fui retirado do hospital por espíritos brincalhões e levado ao cemitério. Falaram que morri, que desencarnei, mas não conseguia entender nada. Não sabia orar. O pouco do evangelho que conhecia não me vinha à mente, pois nunca prestara atenção nele. Encarnado, ria das pessoas religiosas, mas não fui mal. Se não fiz o bem, tampouco fiz o mal. Fui pego por entidades maldosas e levado para uma cidade do umbral como escravo. Tinha que fazer certos tipos de trabalhos para eles. Anos fiquei assim, até que entendi tudo. A vida continua após a morte do corpo, e Deus existe. Cansado de sofrer, recorri a esse Deus em que não acreditava, que é nosso Pai amoroso. O socorro não veio de imediato, mas não desisti. A cada dia, com mais fé, clamei por auxílio. Fui socorrido, levado a um posto. Agradecido e querendo ficar bom, recuperei-me e passei a ser útil. No posto fiquei muito tempo. Depois vim para a colônia trabalhar. Mudei muitas vezes a forma de trabalho para conhecer como é viver aqui. Tendo conseguido pelo meu trabalho elogios, porque nunca fui preguiçoso e trabalhar forçado como escravo é bem penoso, mas aprende-se a trabalhar, pedi para estudar. Penso que se conhecer este mundo maravilhoso, posso firmar minha fé e ser útil com maior segurança. Desencarnei há 45 anos. 25 anos sofri vagando e no umbral. 25 anos é muita coisa. Mas foi justo. Quem descrê de tudo só é acordado pelo sofrimento. Ivo, indagou Luísa. Se você tivesse sido mal, iria sofrer mais? Certamente que sim. Acredito que mais e por mais tempo. Terezinha falou de sua desencarnação. Ela é calma, fala mansa, é muito simpática. Era muito religiosa. Gostava muito de orar. Mas infelizmente a religião não me ensinou o que seria a morte. Tive um câncer generalizado que me causou muito sofrimento. Aí, indagava a mim mesma. Por que sofro tanto? Deus está sendo injusto comigo? Procurava fortalecer-me na fé, mas não entendia. E a fé sem raciocínio é difícil de manter. Desencarnei e fui levada para um posto. Melhorei logo, mas pensava ainda estar encarnada e me curando. Quando me falaram que desencarnei, eu não acreditei. Depois, ao pensar e analisar, fiquei tremendamente decepcionada por não ser como eu pensava e me tornei apática. Não queria nada, não queria escutar ninguém e pensei novamente. Que adiantou ter sido boa e devota? Deus estaria sendo justo comigo? Os orientadores do posto levaram-me a uma reunião espírita. No centro, vi muitos mutilados e sofredores e escutei do orientador. Vê como vale ter sido boa e devota? Observe bem que muitos, ao terem um corpo morto, não tiveram a cura como você. Não foram levados para um socorro. Fiquei olhando tudo curiosa. Não me incorporei. Só escutei e voltei diferente. Muitas vezes fui às reuniões e, juntamente com orientadores, fui conhecer o umbral. Melhorei, saí da apatia e pude saber que a minha desencarnação com sofrimento foi para quitar o passado de erros. O mundo espiritual me fascinou e, de ajudada, passei a ajudante. Hoje, tenho a graça de estar aprendendo para servir com mais sabedoria. Hilda, com simplicidade, narrou sua desencarnação. Estava feliz, casada com um homem que amava, e minha casa era um sonho. Ao ficar grávida, senti-me a mais feliz das mulheres. Meu parto complicou e desencarnei, após ter tido uma menina. Fui socorrida e levada após a morte do meu corpo para um posto de socorro. Como sofri. Esforçava-me para não me revoltar. Senti o choro dos meus pais e do esposo.
Deixar tudo quando se é feliz não é fácil. Só se tivermos compreensão, como Patrícia, que também era feliz e continuou sendo. Meus pais pegaram a menina, minha filha, para criar, e meu esposo voltou para a casa dos meus pais. Eu sentia falta deles. Queria tanto ter cuidado, acariciado, pegado e amamentado a minha filha. Queria estar encarnada. Só pensando neles, não dei atenção a mais nada. Tive que ser doutrinada através de uma incorporação num centro espírita e fazer um tratamento com um médico psicólogo aqui. Só aos poucos fui me acostumando. Meu esposo casou-se de novo e tem outros filhos. Minha filha já é adolescente. Agora, amo viver aqui, mas não foi fácil. Tudo que passei foi um aprendizado difícil, mas necessário ao meu espírito. A desencarnação é o nascer do espírito para o mundo espiritual. Tivemos aula de anatomia, estudamos os pontos de força e vimos em filmes como se faz para desligar o perispírito do corpo morto. As equipes de socorro que fazem esse desligamento reúnem-se normalmente em grupos de 3 a 4 socorristas. Para trabalhar nesse processo, fazem longo estudo e treinamento, e só podem realizar o desligamento imediato de poucas pessoas. Por isso, não são muitos nessas tarefas. Vimos o trabalho deles em filmes quando faziam vários desligamentos. Depois desse curso, qualquer um de nós poderia desligar alguém após o seu corpo ter morrido. Mas não devemos fazer isso sem ordem superior. É bom saber. Saber é poder fazer. O desligamento se faz de várias formas. Minutos após a morte do corpo, alguns dias ou meses. Isso depende do merecimento de quem desencarna. Estudamos muito a parte do corpo humano e, utilizando bonecos, vimos como se faz o desligamento. Esses bonecos são cópias fiéis do corpo humano e do perispírito. Entendemos perfeitamente como funciona o corpo físico, o que ocorre com ele e como se desintegra. Impressionei-me ao ver, em filmes, o desligamento de pessoas que se suicidam. Sempre é muito tempo após a desencarnação. Que triste! É a pior desencarnação. Embora seja a cada caso um caso. Mas sofre muito quem pratica esse crime contra si mesmo. A aula teórica foi muito boa e esperava ansiosa pela aula prática. Desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre muito simpático, e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e, às vezes, a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo. Foi bonito. Mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem, certamente, para o umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores, e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Este senhor precisa sofrer para aprender.
O sofrimento é o remédio de que necessita. Vimos muitas desencarnações. Em hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos deles. Aonde íamos, nos apresentávamos ao chegar aos responsáveis do local. Fomos sempre bem recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de criança são rápidos. Normalmente, quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está por perto. E sempre são levadas para o socorro. Impressionei-me, porque criança sempre me comove. Mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Depois, ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias, há, em determinados pontos, pequenos postos de socorro. E ao mais simples acidente, é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro nas rodovias estão sempre em contato, e assim, quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. O desligamento nos acidentes é às vezes violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros. Logo depois são levados para outros postos de socorro. Muitas vezes é feito somente o desligamento sem socorrer o espírito. Há desligamentos que demoram pouco tempo. Outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. Aqui existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos os do grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vêm, conseguem ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios. Mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante nosso trabalho, ficaram nos observando, chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar. No cemitério, havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos! Exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar a metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10. Disse Luiz. Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre, não se pode abaixar as vibrações com tristezas e piedade sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficasse nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade, sinceridade e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados, que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro, porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios há um posto pequeno, para onde os socorristas levam por pouco tempo os socorridos. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. Por eles, nada pudemos fazer. Para mim, esse trabalho é delicado e admiro os que o fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível,
e por isso ficaram muitos ali, presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado, porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes. Amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo. Falou Luísa com sinceridade. Frederico respondeu. Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar limpeza. Limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos. Mas devemos ver os irmãos que sofrem e pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Fomos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira sobre o local. Vimos alguns em que apenas velavam o corpo, com o espírito já desligado, ausente. Mas em alguns velórios o espírito estava ali, confuso. Em outros dormiam junto ao corpo. O que atrapalha nesses lugares é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. Raimundo foi com Joaquim tratar, em outro local, de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Era noite. Convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Entramos em casa e acomodamo-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno. Sentir os fluidos dos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada, é bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Aquietamos na hora. Meus pais acordaram, vieram ver o que tinha feito o barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que não somos tão pés de chinelo e nem importantes. Somos somente meio. Frederico nos explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar. Pediu ao Zé, com delicadeza, que não fizesse mais esse tipo de brincadeiras. Ele entendeu e se desculpou. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão, todos quisemos falar. Os socorristas dos cemitérios foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi ainda ligados ao corpo morto, disse Terezinha. Será que não poderíamos mesmo ter feito isso? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria. Respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa. Vimos também familiares desligando entes queridos, sem a presença dos socorristas. Não pensei que isso fosse possível. Falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem. Disse Luiz. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisas. Desligam, sim, e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus nem os bons. Só podem desligar. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode o encarnado matar outro encarnado, mas não pode o desencarnado matar o corpo de um encarnado.
Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isso? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento certo. Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila. E a morte, essa desconhecida de muitos, acaba provocando pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe, para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. E depois, agora eu sabia. Aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante. Reencarnação. Na aula teórica, tivemos conhecimentos de anatomia, estudamos o corpo humano. Depois vimos através de filmes muitas reencarnações. Presenciamos nascimentos de gêmeos, observando como 2 ou mais espíritos se preparam para reencarnarem juntos. E também como é feito o processo de esquecimento do passado. Todos nós temos na reencarnação um recomeço. Não nos convém recomeçar lembrando o passado. Temos a bênção do esquecimento dos nossos erros para que, no novo corpo, recomecemos sem a dor do remorso. É útil recordar o passado, outras existências? Indagou Terezinha. Quando desencarnados, só se recordam os que estão aptos para isso e se for útil a eles. Encarnados, em alguns casos somente. É prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes, recordar uma terapia, como em pessoas com tendências ao suicídio. Talvez sabendo um pouco do que sofreu quando se suicidou em vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm seus problemas amenizados com a lembrança. Só recorda sozinho aquele que está amadurecido para isso. Muitas recordações em espíritos imaturos os têm levado à loucura. Respondeu Raimundo. Vi quando encarnado pessoas loucas que tinham 2 personalidades. Será que é porque recordavam o passado? Ivo indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico. Mas pode ser que, recordando seu devido preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo. Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a recordar o passado e assim ele fica doente. O esquecimento é uma bênção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, não é mesmo? Sempre quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas. Disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar. Mas fica em muitos a impressão dos acontecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essas sensações. Muitos fatos interessantes foram narrados. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, membros de uma família se odiando e às vezes até matando um ao outro. Joaquim narrou sua história. Inimigos de séculos, fomos eu e o outro espírito. Reencarnamos como irmãos nesta minha última existência
para que aprendêssemos a amar. Desde pequeno, brigávamos nos odiando. Numa dessas brigas, atingiu-me ele com uma faca. Fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão, e eu o perdoei de coração. Ele ainda se encontra encarnado e se arrependeu com sinceridade. Mas entre nós houve tantas ofensas que teremos de estar juntos de novo para atar laços de afeição. Será que poderão brigar novamente? Joaquim respondeu: Espero que não. Tenho me esforçado para aprender. Trabalho no posto, no umbral, no meio de muito sofrimento, para conscientizar-me do bem, para amar a todos como a mim mesmo. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito, cercado de jardins. O prédio de 3 andares é só para o departamento. Inúmeras pessoas trabalham ali. Sua decoração é simples, com pintura bege clara. Possui muitas repartições. Primeiramente, ficamos no salão da frente. Lá estavam várias pessoas preparando-se para a reencarnação. Misturamo-nos a elas, conversando para saber de seus problemas e o que desejavam. Aproximei-me de 2 senhoras. Apresentei-me. A mais velha disse: Aqui estou para pedir a reencarnação. Minha bisneta, espírito muito querido, quer engravidar. Espero ser esse neném. Confio nela e sei que me educará bem. Preocupo-me. Disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada e, por mais que tente não sofrer por eles, eu não consigo. O remorso me persegue. Pedi que eu esquecesse com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas e o fumo, danificando meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe de tais vícios. Fiquei a pensar no que ouvi. Procurei Frederico e indaguei. Frederico, é possível acontecer o que aquela senhora me disse? E relatei-lhe o fato. Patrícia, somos o que construímos no passado e seremos no futuro o que construirmos no presente. Essa senhora não conseguiu educar-se. Reencarnando deste modo, poderá transmitir ao corpo físico o que pensa. Misturei-me aos outros novamente. Aproximei-me de um homem e de uma mulher jovens ainda. Ela nos disse: Gosto muito da pessoa que vai ser meu pai, mas não gosto da que vai ser minha mãe. Sei que ela não tem simpatia por mim. Não aprendeu a amá-la? Indaguei. É que não é fácil, ela é muito chata. Novamente fui indagar Frederico. Ora, Patrícia, todos nós que estamos no rol das reencarnações temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Não é porque vão reencarnar que são santos ou que aprenderam tudo na cartilha do bem viver. Se fossem perfeitos, a Terra não estaria nessa confusão que vemos. O fato é que este preparo é para poucos, como também são poucos os que podem escolher os pais, como irão ser, etc. Esse preparo só é possível aos que trabalham, são abrigados nas colônias e nos postos de socorro. Há muitas salas no departamento. A sala dos pedidos é muito frequentada. É onde se fazem os pedidos para reencarnar. As pessoas que trabalham no departamento são treinadas e com muita experiência. Têm tarefas no departamento e na Terra, acompanhando as reencarnações e ajudando a conscientizá-las. Existe a sala dos moldes, onde são estudadas as formas do corpo que os futuros reencarnados terão. É muito bonita. Vimos fazer alguns moldes de corpos perfeitos, que teriam doenças depois de certa idade, etc. Os técnicos são preparados, estudiosos e gostam do que fazem. Esses moldes são feitos assim. O espírito que quer reencarnar vai até lá e pede que lhe façam um molde. Baseados no físico dos pais, os técnicos traçam um modelo, levando em conta os pedidos do reencarnante, como doenças, detalhes, etc. Quando forem reencarnar e seu perispírito se encolher para se ligar ao feto,
tudo é feito baseado nesse molde. O molde é feito para o feto, mas sabe-se como vai ficar quando adulto. Não são todos os que reencarnam que fazem uso desta sala. São poucos os que podem escolher o corpo que vão ter. Esses poucos são os casos em que haja problemas particulares, em que os estudiosos do departamento pedem que sejam feitos, e os casos de espíritos com muito merecimento. Há a sala de espera, onde ficam os candidatos à reencarnação que pedem para reencarnar e aguardam sua vez. Aprendi muito conversando com as pessoas e notei que não pensam da mesma forma. Muitos gostam da vida encarnada e pediam nova oportunidade no corpo. Outros queriam a reencarnação porque lhes era necessário, mas amavam a vida no plano espiritual. Em alguns deles, o medo estava presente, temiam perder-se na matéria. Sabem que a encarnação ilude a muitos e que o caminho das facilidades é mais prazeroso. Sabem que crescer espiritualmente não é fácil. Conversamos muito, animamos todos. Reencarnar é morrer para o mundo espiritual. A aula prática foi ótima. Pelo menos não vimos choradeira. Nascimento é quase sempre motivo de alegria. Flor Azul juntou-se a nós. Perguntei-lhe: como vai o trabalho no centro espírita? Muito bem. Temos tido muitas atividades ultimamente. Pensei, coitado, tanto trabalho e ele aqui comigo. Esqueci que ele podia ler meus pensamentos. Respondeu tranquilamente. Sim, há muito trabalho, porém o meu é este agora e o faço com amor. Causa e efeito. A aula teórica sobre causa e efeito, ou causas dos sofrimentos, foi muito movimentada. Todos tinham exemplos e histórias para contar. Frederico abriu a aula fazendo uma bela dissertação. Somos heranças de nós mesmos. Somos o que construímos. Se almejamos melhorar, temos que fazê-lo agora, no presente. Veremos nesse estudo pessoas que sofrem, estão sentindo o efeito e estudaremos a causa. Toda causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos negativos. Na Terra, são poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, paga, porque quase todos pensam assim. E deve ser assim até o amadurecimento, para o espírito entender. Para resgatar erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem que fazer para o futuro é adiar. Adiamento esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor, sábia companheira, vem nos impulsionar. Reparar erros pelo amor, pela transformação interior, é assunto das colônias de estudo, para os que querem continuar aprendendo. Assim, os que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar, aprofundando-se no tema. Quando encarnado, muito errei, mas compreendi o erro, e essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei meus conhecimentos médicos para o bem de todos que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. Na última passagem pela Terra, conheci Patrícia. Ela vivia encarnada na sua penúltima encarnação. Essa amiga errou, sofreu e pediu para reencarnar. Planejou desencarnar jovem após longa doença. Mas isso não se deu. Regressou jovem ao plano espiritual. Mas não esteve doente. Sua vivência no bem, sua modificação e realização interior anularam o karma negativo, e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito. Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero e essa modificação, essa realização, seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, senti que era verdade. Senti que ficaria doente por muito tempo, piorando sempre.
Esse sofrimento seria uma reação, mas que foi modificada. Não necessitei sofrer para vencer. Frederico continuou a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos esta composição vibratória no espírito e no corpo. Há então decomposição ou doença. Vendo o erro, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar sua maneira de viver, não externamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas se não compreender, a dor pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer maior acúmulo de desequilíbrio ou dívida. Frederico deu uma pausa. Todos nós prestávamos atenção na exposição que desenvolvia. Com sabedoria, completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo, ao desencarnar, a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre com feridas. Quando elas secavam, deixava meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital na colônia, foi que sarei. Há pouco tempo pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência, fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei. Sofri muito. E culpava o braço e a mão que seguraram o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam. E eu sofria. Era pobre. Meus pais desencarnaram e eu tinha que trabalhar para me sustentar, já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que eu faltasse ao trabalho e muitas vezes fui despedido. Eu sentia muita falta de ar. Quando ficava muito mal, internava-me em hospitais. E foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos que sofrem com resignação como eu têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado num hospital para tirar a impressão da doença que tanto me afligia. Há algum tempo soube que havia sido suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido. Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Lauro emocionou-se ao narrar. Dona Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações, efeitos têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Lauro. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar o meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e me incentivava a abortar. Laís, Nair perguntou. Você quitou o karma negativo que você mesma gerou? Você se sente em paz a este respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade, mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor
o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente, não soube fazer isso. Fui egoísta. James narrou o que se deu com ele. Quando eu estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Eu também sofri um derrame que me fez ficar num leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências, mas não tive coragem de recordar, talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo. Quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Todos estamos envolvidos por histórias desse tipo. Quase todos falavam de si, como Glória. Logo na adolescência, eu fiquei doente. Tinha acessos, desmaios em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava vexames e dava espetáculos. Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Eu era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas e o pároco me disse, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas eu gostava tanto de ir, de rezar, que fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e muitas vezes caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive mãe encarnada, eu estava protegida. Quando ela desencarnou, fiquei com meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceita, mas não tinha para onde ir e, com pouco estudo, não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos, e os acessos abrandaram. Desencarnada fui socorrida porque sofri com resignação e nada fiz de errado. Soube que vivi obsediado os primeiros anos de encarnada e que foi minha mãe desencarnada que tudo fez para que eu fosse perdoada. Na existência anterior, fora um rico senhor de escravos, pratiquei muitas maldades e não fui perdoado por 3 espíritos que me acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles se cansaram porque, orando sempre, fiz com que não conseguissem me atingir muito. Mas, pelos meus próprios erros, eu sofri. Hoje, esses 3 espíritos estão encarnados e eu os ajudo sempre que posso. Luísa disse: Na última encarnação, tive uma doença que me fez ficar com as pernas defeituosas. Andava com dificuldade. Desencarnada, vinha saber que na existência anterior me suicidei me atirando em um precipício, danificando meu corpo, que era perfeito. Dona Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações sempre resultem numa reação. Raimundo deu uma aula interessante de como a reação acontece. Ao fazermos o mal, o erro fica registrado em nós. É como colocarmos a mão no metal quente, e a dor virá como reação, na hora, após meses ou séculos. Só que poderemos, nesse intervalo entre o ato e a reação, cortar esse efeito ou suavizá-lo com amor verdadeiro, com trabalho desinteressado no bem e com a modificação interior. Vimos filmes de países onde muitos desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas em grupos afins que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam o efeito da ação nefasta de usar o cofre público indevidamente, o que usou a guerra para fazer maldades, acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos, como doenças, para se purificar. Nem todo sofrimento é por reação negativa. Às vezes, não aproveitando as lições de amor para progredir, a dor nos obriga a caminhar. Porque é através, quase sempre, da dor que procuramos Deus, uma religião, a modificação interior
e fazemos a troca de vícios por virtudes. Foi muito proveitosa a aula teórica. Nessa época já tinha acontecido a abolição. Fingindo grande dor e indignação, sem esperar um julgamento, mandou colocar o negro no tronco e chicoteá-lo até a morte. Ainda deu a entender que a mãe era amante do negro. Assim, o negro desencarnou no tronco sem maiores problemas para ele. Seu avô ficou sendo seu tutor até a maioridade. Ficando maior, passou a tutelar a irmã mais nova. Era trabalhador, inteligente e multiplicou os bens. Não querendo que a irmã se casasse, começou, logo que ficou mocinha, a lhe dar, sem que ela percebesse, tóxico, fazendo-a passar por louca e doente. A irmã desencarnou moça e passou a obsediá-lo. Ele casou, teve filhos, foi respeitado, mas acabou fazendo uso de tóxico na tentativa de amenizar o remorso. Desencarnou em péssimo estado. A irmã o perseguiu por anos. Depois, o remorso destrutivo danificou seu cérebro, que fora perfeito. Reencarnou como vocês agora veem. Centraliza no corpo os fluidos negativos que ele mesmo criou. Olhamos os deficientes com profundo amor e carinho. Seus sorrisos simples, seus modos frágeis fazem com que tenhamos vontade de abraçá-los. Fizemos isso. Passamos-lhes alegria. Nada é eterno e nem a reação é infinita. Tudo se renova. O tempo passa, a desencarnação vem. E eles, socorridos e orientados, têm outro reinício. Confesso que me apiedei de todos. Só os imprudentes pensam que nada tem retorno. Ver as pessoas sofrerem as reações, os efeitos, é triste. Se soubessem os encarnados que ninguém faz nada sem retorno, que só anulamos esses efeitos com muito amor e renovação, não cometeriam tantos erros. Depois de termos ficado horas com eles, findou a excursão e retornamos à colônia. Na aula de conclusão, houve muitas perguntas respondidas por Raimundo. Pode-se pedir para reencarnar cego, surdo ou mudo? Indagou Luísa. Pode-se sim. O Departamento das Reencarnações estuda cada caso. O solicitante recebe orientação e, se quiser a si mesmo, os instrutores verificam se será bom ou não para ele. Só depois de feito um estudo favorável é que ele pode reencarnar com deficiência, porque a maioria das deficiências são as que criamos em nós mesmos pelos nossos erros. Pode-se querer ser deficiente para crescer espiritualmente, progredir? Indagou Ivo. Sim, às vezes um espírito acha que só assim, deficiente na matéria, acordará para o progresso. Mas lembro a eles que deficiência é um sofrimento que fará bem só a si mesmo. Progredir pelo trabalho no bem, pela transformação interior, é muito mais meritório. Mas há pessoas que conciliam a deficiência com a transformação interior e se dão muito bem. Normalmente, quando isso acontece, conseguem arrastar muitos com o seu exemplo. O que acontece se alguém, sofrendo muito pela reação de más ações, se suicidar? Marcela perguntou. Além de não quitar seu karma negativo, terá ainda sua situação agravada. Ao suicidar-se, encontrará dores piores e não terá seus problemas resolvidos. Conheço, disse Murilo, um senhor médium que sempre deixa para depois o trabalho no bem, o trabalho com sua mediunidade. Diz não ter chegado ainda a hora de trabalhar, de seguir a doutrina espírita. Tem um karma negativo a anular. O que acontecerá com ele? Não se deve deixar para depois o que se pode e deve fazer hoje, agora. Se ele tem que anular o karma e não o faz, se perder a oportunidade do amor, só restará a dor.
Não basta fazer promessas, tem que realizar. Não posso afirmar o que acontecerá com ele. Talvez, se continuar a se recusar a trabalhar com a mediunidade, a dor sábia virá como reação. Vimos um deficiente mental que recorda seu passado e seus erros. Os outros não recordam por quê? Indaguei. Como vimos, cada caso é um caso. Não se pode taxar nada no plano espiritual como regra geral. Este espírito fixou tanto a mente nos seus erros que nem com a reencarnação conseguiu esquecer. O que acontecerá com ele? Quis saber. Desencarnará logo, será atendido e internado num hospital, numa ala própria para irmãos com deficiência mental, e dependerá dele sua recuperação. Depois, como acontece sempre com esses irmãos, porém não é regra, novamente repito, reencarnará outra vez e aí esquecerá tudo. Ele vive as duas existências? Mauro perguntou. Não. Ele vive o que é hoje, mas sua mente confusa recorda a encarnação passada, agravando mais sua deficiência. Tem no passado a ideia fixa. É verdade que deficientes mentais são sempre socorridos ao desencarnar por uma equipe especial? Indagou James. Sim, é verdade. São desligados, socorridos em alas próprias de hospitais nas colônias onde se recuperam. Os sofrimentos são sempre reações? Indagou Glória. Como já foi dito, não. Ao pararmos, não querendo progredir, a dor pode nos impulsionar ao progresso. São muitas as vezes em que o sofrimento nos faz voltar ao Pai amoroso, a uma religião, a uma modificação interior. Chegou ao término esse assunto tão fascinante. Eu tinha algumas horas livres. Fui visitar vovó e amigos. Lenita estava à minha espera na escola. Abraçamo-nos carinhosamente. Foi comigo à casa de vovó. Que bom rever os amigos. Vovó e suas amigas me receberam com alegria. Conversamos animadas. Foi também ver minhas violetas. Estavam lindas e floridas. Como é bom ser amada desta forma, ser lembrada com carinho pelos entes queridos e deles receber incentivos. Estávamos ligados pelo amor verdadeiro, sem egoísmo. As violetas eram o símbolo desse carinho. Beijei suas florezinhas coloridas e mandei um pensamento de gratidão à minha mãe. Falei entusiasmada do curso. Contei-lhes detalhes. Vovó comentou. Ah, Patrícia, se todos fossem como você, se todos os que desencarnam pensassem e agissem como você. A Terra seria um planeta de regeneração, completei brincando. Passei momentos agradáveis entre amigos. Naquela hora, ninguém estava no leito. Isabel, assim se chama, e eu estávamos sentadas nas cadeiras perto de sua cama. Alguns colegas meus e alguns doentes saíram para o pátio defronte à enfermaria, que tem muitos canteiros floridos. Apiedei-me dela e a convidei a ir comigo conversar com uma senhora que há tempo nos olhava sorrindo. Fomos. Isabel ficou quieta, só escutando, mas não largou a minha mão. Após os cumprimentos, a senhora pôs-se a falar. Filha, estou doente, mas não sou louca como dizem. Engraçado. Aqui não me chamam de louca, mas no outro lugar sim. Referia-se ao período de encarnação. Sou uma baronesa. Falo e ninguém acredita. Tenho casa grande, bonita, empregados e escravos, mas moro nesta tapera feia, com pessoas que dizem ser meus parentes. Tenho roupas bonitas e visto-me assim, com as feias. Já nem sei quem sou. Sou Maria ou Carmela? Que confusão! Quem você acha que sou? Falava, mas não esperava a resposta. Sou as duas ou nenhuma.
Dizem que fui Carmela, morri, ou desencarnei e nasci, ou reencarnei como Maria. Mas todos são um só. Por que sou duas? Queria ser Carmela, que se vestia bem, alimentava-se bem, era bonita e rica. Não gostava de negro? Indaguei. Maria é negra. Não, tenho horror, são sujos e burros. Mas sou negra, não vê? Não era e fiquei. Tentei explicar que na existência anterior foi Carmela e que teve o corpo morto, depois reencarnou como Maria. Ela repetiu sua história. Dei-lhe um passe e ela se acalmou. Ali estava um caso de recordação fora de hora, fruto verde. Talvez tenha relembrado pela ação de algum obsessor, querendo perturbá-la. Ou ela mesma não esqueceu, fascinada com a encarnação como Carmela. E as lembranças confundiram-na quando voltou como Maria, numa encarnação de que não gostava e repeliu, por ser pobre, feia e negra, raça que detestava. Íamos para outra enfermaria. Isabel me soltou chorando e querendo que prometesse voltar para a vila. Disse-lhe que faria o possível. Tinha pouco tempo livre e precisava fazer coincidir meu horário livre com o da visita. Quando terminou o curso, fui revê-la. Já estava bem melhor. Sorriu ao me ver. Conversamos muito. Queria reencarnar. Havia pedido, mas os instrutores disseram que ela tinha que ficar mais tempo no plano espiritual. Convidaram-na para estudar. Incentivei-a. Isabel é analfabeta. Falei da escola com carinho. Ela ficou entusiasmada. Lá, ela aprenderia o Evangelho, a moral cristã que muito lhe fariam bem. Essas enfermarias que vimos são de doentes que, encarnados, tiveram anomalias mentais. No plano espiritual, há muitas enfermarias de doentes que, encarnados, foram sadios e, ao desencarnarem, perturbaram-se com o sofrimento ou o remorso. Fomos a uma enfermaria masculina. Quando entramos, um senhor me olhou fixamente e disse: É você? Assustei-me e Frederico foi até ele. Ela o quê? É linda. Zé me disse baixinho. Aí, Patrícia, fazendo sucesso até por aqui. Frederico ficou conversando com ele, que enquanto estivemos lá, olhou muito para mim. Outro fato interessante aconteceu nessa enfermaria. Um doente confundiu Nair com outra pessoa que fora sua amiga. Pegou em sua mão e não soltava. Frederico e Raimundo tiveram de prostrá-lo com um passe para que largasse a mão dela. Fui conversar com um velhinho. Após os cumprimentos, começou a falar. Fui um caçador. Morava perto de uma pequena floresta. Atirava bem. Um dia, por acidente, matei um outro caçador. Temendo as consequências, coloquei a arma na mão dele, como se ela tivesse disparado. Deu certo, e o fato foi dado como acidente ou suicídio. Passados uns anos, minha filha queria casar com um sujeito mau, vagabundo e cínico. Sem ninguém saber, marquei uma caçada com ele, dizendo que era para conversarmos sossegados. Atirei nele e fiz como da outra vez. O acidente teve suspeitas, mas como não houve provas, ficou por isso mesmo. Mas esse espírito me obsediou até que fiquei perturbado. Meus familiares diziam que eu estava caduco. Desencarnei e sofri muito. Já faz tempo que estou no hospital. Acabou de falar, abaixou a cabeça e ficou triste. Animei-o. Depois sorriu para mim. Como é bom ter a consciência tranquila. Fui conversar com outro senhor que, logo depois de conversarmos um pouco, narrou sua história. Na encarnação anterior a esta, fui à guerra. Matei muitos homens e cometi maldades com os prisioneiros. Reencarnei em outro país. Era pobre e trabalhador. Mas alguns inimigos me acharam e ficaram esperando uma oportunidade. Se eu cometesse algum erro ou baixasse minha vibração, iriam me obsediar. Apaixonei-me por uma moça rica que nem sabia que eu existia.
Criei coragem e confessei-lhe o meu amor. Mas ela riu de mim. Tomei veneno. Só que não morri. Fiquei mudo. Passado algum tempo, minha mãe desencarnou. Aí senti muito e perturbei-me. Acabei sendo o mudo bobo. Vivi anos assim, sozinho numa casinha a pedir esmolas. Com o tempo, os obsessores foram embora. Pensei que foi minha mãe que fez com que eles me perdoassem. Desencarnei e fui socorrido, porque sofri resignado por muitos anos. Estou aqui há pouco tempo. Tenho ainda as ideias confusas. Às vezes me lembro da guerra e grito. Mas graças a Deus estou melhorando. E estar falando novamente é bom demais. Chegou a dormir quando recebeu o passe. Fomos ver os que dormiam em pesadelos. Formamos equipes de 5 para dar passes em cada um deles. Ao orarmos, às vezes víamos seus pesadelos. Uma senhora sentia falta de seu obsessor a quem estava ligada pelo ódio e pela paixão. Queria-o e chamava-o sem parar. Um enfermeiro nos disse que o espírito que a obsediara ficou no umbral. Não quis socorro. Ele sente chamá-lo? Indagou Laís ao enfermeiro. Não, a distância é grande e as vibrações muito diferentes. Lemos os pesadelos de um senhor que teve a tara do sexo e, para se satisfazer, matou 2 crianças. Vimos também uma senhora que matou afogada uma criança, menina de 2 anos, para vingar-se da patroa. Ninguém descobriu e deram o fato por acidente. Mas um dia o remorso veio e ela passou a sofrer muito. Tudo muito triste de ver. Erros, remorsos e sofrimentos podem perturbar alguém e, quando encarnado, pode vir a ter uma das doenças mentais como reação. Viemos à Terra por poucas horas e fomos visitar um sanatório. Desta vez, viemos só para ver casos de loucura sem obsessão. Nossas visitas ajudam os doentes. Fazemos círculos de oração e damos passes. Quase sempre esses doentes manifestam suas doenças quando cometem erros. Sentem uma dor maior, têm que enfrentar as responsabilidades ou são acolhidos por acontecimentos desagradáveis. Vimos nesses encarnados as doenças de que eram portadores e seus sintomas. Não tivemos muito o que debater na aula de conclusão. Só Luiz perguntou: As doenças mentais são hereditárias? A hereditariedade pode dar aos indivíduos as tendências físicas, mas quase sempre reencarnam com espíritos afins, e tantas vezes quanto as que participam de erros em conjunto. Pode ser que tenham errado juntos, e por isso resgatam juntos. Quando o espírito se equilibra, o cérebro físico também será equilibrado. Foi bom para todos nós esse estudo. Começamos a aula teórica narrando nossas próprias desencarnações. Todos, de fato, têm uma história interessante para contar. Ninguém teve a desencarnação da mesma forma, embora seja natural e para todos. Narrei a minha em poucas palavras. Desencarnei por aneurisma cerebral. Nada vi ou percebi. Para mim foi como dormir e acordar entre amigos. Adaptei-me logo. Era espírita e esse fato ajudou-me muito. Veio com diploma! Exclamou Ivo brincando. Sabia o que ia lhe acontecer e o que ia encontrar. É bem esperta. De fato, respondi. Quem tem religião interiormente e vive de acordo com o Evangelho é esperto. O Espiritismo bem compreendido educa para a continuação da vida. Você acha, Patrícia, que pelo fato de ter sido espírita, recebeu e tem recebido muito aqui no plano espiritual? Perguntou Zé, também referindo-se ao fato de Flor Azul nos acompanhar nas excursões por minha causa. Zé, o Espiritismo proporcionou-me um ambiente propício para realizar-me interiormente. Segui realmente a doutrina de Allan Kardec. Vivi o Evangelho de Jesus. Dona Isaura interrompeu delicadamente.
Patrícia enquadra-se bem num dos ensinamentos de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, no item 12, que nos diz: Como não houve mais perguntas, Raimundo disse: Façam uma redação. Escrevam o que viram e o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos. Trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que após o curso irão trabalhar num posto no umbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento, nos foi gratificante. São casas de socorro abençoadas. São um refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem. Desencarnação. Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar e, para outros, a melhora leva meses. Existe socorrido que não gosta do posto? Indagou Ivo. Sim, existe. Embora os que para lá são levados queiram socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes são normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos e não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e querem ir embora. Alguns espíritos que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos ex-lares e a vagar. Disse Rosália. Estive no Vigília como socorrida. Sou grata a todos, mas ver o posto como aprendiz é diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante e tudo lhe pareceu diferente. Rosália, você lembra alguma coisa de quando você esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim, como esquecer o sofrimento? Eu era um farrapo humano, foi doloroso. O remorso é fogo a queimar. Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, os samaritanos trabalham sem problemas. Mas, quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade do Umbral, os samaritanos entram sem serem vistos, como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e que foi chamado pela turma de fora do muro. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra, há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda. Esses socorristas nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam alguns deles? Indagou Nair. Não tivemos notícias de acontecimentos desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros. Resmunguei baixinho e Raimundo me disse. Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro, nem num umbral. Acho que não tenho jeito. Mas admiro os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso,
Devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Todos nós olhamos para João. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também, aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Zé narrou sua desencarnação. A minha desencarnação foi o máximo, é de morrer de rir. Eu morri de susto. Verdade! Estava bem, pelo menos nada sentia. Um dia, um amigo e eu fomos dar um passeio de carro. Ao atravessar a linha do trem, o carro parou, enguiçou e nada de pegar. Nisso, o trem vinha vindo. Meu amigo correu para fora do carro. A aflição fez-me ficar parado. Meu amigo gritou para que eu saísse, e como não saí, ele voltou e tentou de novo fazer o carro pegar, até que pegou, e saiu 1 segundo antes que o trem passasse. Que susto, hein, Zé? E eu nada de responder. Meu coração simplesmente parou, fazendo-me ter morte instantânea. Na verdade, só escutei meu amigo falando. Depois perdi os sentidos. Meu espírito adormeceu. Acordei sozinho. Estava caído perto da linha do trem. Não senti nada. Levantei e fui para casa. Lá, uma choradeira total. Entrei e outro susto. Eu me vi no caixão. Me senti mal e ninguém ligou. Confuso, fiquei a pensar. Morri? Fiquei louco? Foi um outro sujeito parecido comigo que morreu? Mas ninguém me via.